Seja bem-vindo para o nosso segundo tempo desse assunto tão extraordinário que tem equipado e enriquecido muito da nossa família espiritual. Esse é um princípio que eu cultivo demais e que eu estou sempre atento e que eu tento ampliá-lo em sua complexidade, sabe? Quantos mais níveis a gente puder atingir de complexidade no nosso parapeito, mais abrangente nós nos tornamos. Você sabe que o homem, ele pode ter a salvação, mas se ele não tiver várias atualizações, ele não abre um leque tão grande para ser bem-sucedido, para fazer sucesso em sua vida, para ter bons resultados e para ter bons frutos. Então, a salvação, ninguém pode fazer nada para tê-la, mas galardão a gente pode fazer cada vez mais e essas boas obras nos deixarão ricos na eternidade. É o que diz a palavra de Deus. Então pega sua aguinha, seu café, seu suquinho, sei lá o que você está tomando, seu caderno e vamos pro segundo tempo desse assunto maravilhoso. Você sabe que toda pessoa que forja uma humildade, que finge uma simplicidade, normalmente é uma pessoa muito orgulhosa. Pessoa que não faz perguntas, pessoas que não precisam de ajuda. Pessoas que sabem de tudo, se autoministram, vivem na solidão e não na solitude. Essas pessoas, elas vivem com pré-conceitos estabelecidos dentro de si. Mas, ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada, eu fui percebendo que as pessoas mais humildes, elas são as pessoas que têm mais capacidade de aprendizado. A pessoa humilde, ela pergunta, a pessoa humilde, ela não tem aquele pensamento, eu não vou fazer essa pergunta que é meio tola. Eu não vou fazer essa pergunta que ela é meio boba. Normalmente, as pessoas que têm humildade, sabedoria para crescer, elas perguntam até o que elas já sabem, para continuar aperfeiçoando a ideia que elas carregam. Então eu percebi, ao longo dessa caminhada, que toda pessoa high performance, ela é extremamente humilde. Normalmente uma pessoa high performance, ela busca treinadores, ela busca professores, busca conselheiros, busca mentores, pastores, discipuladores e qualquer pessoa que tenha algum tipo de autoridade para equipá-las. Então olha só, toda pessoa orgulhosa caminha na solidão e nos seus autoconselhos. Mas toda pessoa humilde sabe aprender mais, deseja aprender mais. Então eles buscam conselho do alto e conselho de pessoas que caminham um caminho mais alto. Então, eu não sei se você já percebeu, mas alguém que realmente quer investir em si, ele vai lá e aprende um novo idioma, ele vai lá e busca a ajuda de um personal trainer, ele vai lá e faz uma psicanálise, ou ele faz um acompanhamento de um coach, ou ele faz um acompanhamento de um psicólogo, ou ele busca um curso para mais conhecimento empírico. São pessoas de extrema humildade, que sabem que ainda não sabem tanto. Então, se você sabe que você não sabe tanto, você sabe que você precisa aprender. São pessoas que não têm medo de investir em livros, são pessoas que não têm medo de comprar cursos, são pessoas que não têm medo de investir em conferências, imersões e em muitas outras coisas. Então, preste atenção. O apóstolo Paulo, ele diz assim para Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros homens. Você sabe que o reino de Deus é a pirâmide que vai pagar bem, né? É realmente uma pirâmide que vai derramando. O galardão daquilo que eu derramo na sua vida e você derrama na vida de outros também é creditado na minha conta espiritual. Então eu também vou enriquecendo à medida que eu derramo tudo que tem e você enriquece. É à medida que eu também vou sendo enriquecido. Se eu não guardo nada para mim, mas eu semeio tudo em todos, eu tenho uma colheita muito mais alta. E Jesus ainda diz que nós vamos colher agora e vamos ter colheita eterna. São dois tipos de colheita. Ainda nessa era e na era que há de vir, Deus tem colheita. Contudo, Eliseu fazia parte de uma escola que tinha vários outros caras. Mas Eliseu não queria só ser aluno, ele queria ser sucessor. E ele queria a porção dobrada, e ele andou junto, e ele honrou até que aquilo caiu sobre ele. Então, no conceito e no quesito parapeito, você não elege qualquer pessoa para te proteger, mas pessoas que já provaram. Eu fiz um post essa semana e eu quero até compartilhar com você. Você vai ter que usar essa receita
para você encontrar os homens que fazem parte do seu parapeito. Então eu escrevi assim esses dias no antigo Twitter, no X. Muitas pessoas irão te dizer coisas, mas apenas 3 tipos de pessoas farão significativa diferença em suas vidas. Só 3 tipos de pessoas vão fazer uma diferença evidente na sua vida. Quem são esses 3 tipos de pessoas? Quem te ama, quem tem autoridade e quem você perguntou. Só que saber quem te ama, eles já provaram isso. Saber quem tem autoridade, eles têm frutos e resultados. Estamos numa época que as pessoas lançam um curso digital sem nenhum fruto. Tiram foto no capô de carro que não é dele. Estão perto de pessoas que não são amigos dele, nem network deles, nem relacionamento deles, na tentativa de pegar trouxas. Então essa pessoa tem autoridade para falar na sua vida? Claro que não, larga a mão de ser bobo. Você conhece frutos consistentes, resultados consistentes? Pergunta para essas pessoas. Ah, Leandro, mas não dá para perguntar. Então acessa, você está acessando esse conteúdo e você está indo na intimidade de pessoas que estão aqui, liberando suas chaves, liberando coisas que Deus fez na vida delas, liberando testemunhos para adiantar a sua vida. Você já está fazendo sua parte. Mas presta atenção, a última pessoa é quem você perguntou. Para de perguntar para quem não tem autoridade nenhuma, para quem não tem know-how nenhum, para quem não tem entendimento nenhum. Nós temos várias estratégias dentro da igreja para engajar alguém no reino de Deus. Mesa, discipulado, GC, culto. De repente, uma pessoa que não vai no culto, não presta atenção no que a gente fala, começa a ler um livro de alguém paralelaço ao que a gente está falando e começa a fazer uma reunião sem nexo. Para quê? Quando alguém não tem alvo, tudo vira alvo. Tudo ele acha que está acertando. Mas você não vai se tornar ninguém na vida se você ficar avulso e aleatório no planeta. Então presta atenção, para ter um parapeito extraordinário, você vai ter que eleger as pessoas que fazem parte desse parapeito. Então Davi, que eu citei, que teve ali o seu servo dizendo cuidado, Davi teve Natã, Davi teve também Jonatas, Davi também teve Mefibosete, Davi também teve Samuel, Davi teve Saul. Até mesmo a perseguição de Saul consistiam em gerar astúcia e muita coisa boa na vida de Davi. Então entenda que Deus vai levantar um número muito grande de pessoas para te ajudar. Mas se você não tiver humildade, você não vai acessar. Se você não tiver humildade, você não vai saber. Se você não tiver humildade, você não vai entender. E se você não soubesse aproveitar da experiência dos outros, você vai ter que passar a sua própria experiência. E nós temos muito pouco tempo na vida para aprender tudo por experiência própria. Levamos vantagem quando ouvimos a história de alguém e a gente decide, eu não quero passar o que esse cara passou de ruim, já vou levar vantagem na história dele. Então Paulo, ele pregou na frente de muitas testemunhas, mas Timóteo respondeu, nem todos responderam. E depois Paulo disse, foque o seu trabalho, Timóteo. Já que você recebeu a sucessão e a herança do que eu carrego, não joga isso aos porcos. Não atire pérola aos porcos. Não lance isso no YouTube. Lance isso num masterclass. Lance isso numa escola de alguém que tem fome. Lance isso numa mesa de quem quer acessar. Entrega isso para homens fiéis que vão entregar para outros homens fiéis. Sabe, o que eu amo nessa plataforma é que a gente pode falar rasgado e não é por um mimimi church. Se você está aqui, você não é a massa, você não é a maioria. Você não é de jeito nenhum, você é a minoria. Você está escolhendo para sua vida um nível mais alto. Você está chamando esses homens aqui, nem que virtualmente, para dar algum tipo de conselho sobre você. E uma verdade é, se um dia a gente tiver uma mesa ao vivo, então certamente você vai mostrar quanta vantagem você levou. E você vai ter as perguntas certas, na hora certa, com pessoa certa, falando do conteúdo certo. Isso é um parapeito absurdo sobre a sua vida. Então, presta atenção. Peça a Deus que te dê discernimento para perceber quem te ama, quem tem autoridade e pessoas certas para você perguntar. E perceba uma coisa, existem pessoas que parecem nos amar, mas na verdade eles nos atraíram para que a gente faça a vontade deles. Muito cuidado com relacionamentos abusivos, que nos agradam de todas as maneiras para depois nos aprisionar. Na verdade, esses não são verdadeiros relacionamentos. Quantas vezes alguém me honrou porque queria meu acesso, mas não conseguia honrar meu presbitério,
os outros pastores ao meu redor. E esse parapeito que um dia Deus me deu, me protegeu dessas pessoas que realmente não me amavam. Então, pode ser um namorado abusivo, pode ser um pai abusivo, pode ser uma família abusiva. Não é porque sua família, que eles realmente estão te amando segundo o ágape. Eles podem amar segundo sua estultícia. Então presta atenção. Peça sempre discernimento para Deus. Peça sinais para Deus. Peça para Deus te guiar nas pessoas que Ele está levantando ao seu redor como parapeito para você. Quando Timóteo percebeu que não recebeu o destino com seu avô, nem com seu pai, mas Deus deu Paulo para ele, ele tomou proveito disso. E ele foi catapultado para um sucesso muito mais veloz, muito mais rápido. Sucesso ao qual eu ganhei às custas de Zé Barreto, às custas de Mark Schubert, às custas de muitos outros pastores que vieram antes de mim, me equiparam, me favoreceram e fazem parte do meu parapeito. E esse é mais um passo para Deus te trazer entendimento. E você precisa de um parapeito para ser bem-sucedido cada vez mais. Que Deus te abençoe, te ilumine e revele para você o caminho que você deve trilhar em nome de Jesus.